Estou aqui hoje aos pés de uma cruz para relembrar o que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez para nos salvar. Ele entregou sua própria vida, morreu em nosso lugar e pagou os nossos pecados. A dívida que era impagável, Ele pagou por nós. Eis aqui a prova brilhante do amor de Deus por nós, que a Bíblia fala. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, meus irmãos, nós temos que relembrar disso com alegria, né? Com confiança. Que aqui Jesus aniquilou, né, o poder das trevas, ele cancelou a cédula, a nota que era contra nós. Ele aboliu, né, o pecado. Então nós devemos olhar para a cruz, né, e ver que Jesus ele pagou, ele sofreu ali, né, o que o pecado fez com ele. O pecado, o nosso pecado esmagou ele. Então a primeira atitude nossa é reconhecer esse sacrifício, né, e fugir do pecado, né, saber que o pecado, a consequência do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Você vê que ele pagou nossos pecados, mas a morte não poderia segurar ele. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, né, porque ele era santo, né, puro, o cordeiro, né, imaculado, puro, sem mancha. Então a morte não poderia segurar ele, ele ressuscitou. E também nós temos a esperança que ele também nos ressuscitará, né, pelo poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas. Então ele vai nos ressuscitar também como ele ressuscitou. E o que nós estamos fazendo com esse perdão que nós recebemos, né? Nós estamos passando ele para frente ou nós estamos retendo ele? Como nós estamos agindo com nossos semelhantes, né? A Bíblia fala que nós temos que seguir os exemplos de Jesus, né? Seguir os passos dele. E nós temos perdoado também? Será que nós temos perdoado as dívidas? Às vezes a gente emprestou algum dinheiro para uma pessoa e a pessoa não tem como nos pagar, né? Jesus citou uma parábola dessa, que um patrão, né? Um servo, na verdade, estava devendo um valor exorbitante para um patrão. Não tinha como pagá-lo. Então ele se prostrou. Então esse patrão, na verdade, pediu como pagamento a família desse servo, desse empregado. A família dele, os filhos e a esposa. E ele logo se ajoelhou. Não, por favor, não tem como eu te pagar. Perdoa essa dívida minha, me dá mais um tempo para pagar. Aí o patrão, cheio de compaixão, né? Perdoou, não tem como você pagar, pode deixar pra lá, não precisa de pagar mais não. Vai na paz. Jesus contou essa parábola. E esse empregado, né, seguiu sua vida normal. Em vez dele fazer o mesmo, perdoar, né, as outras pessoas, o que ele fez? Tinha um outro companheiro de trabalho dele que estava devendo ele. E esse companheiro dele veio pedir ele, né, que relevasse, né, que desse ele mais um tempo para pagar ele também. O que ele fez? Ele fez diferente do que o patrão fez com ele, não perdoou. Esse outro patrão xingou esse cara, xingou esse companheiro dele todo de trabalho e tacou ele na prisão, né? Falou que ia condenar ele por causa disso. E então pessoas, né, empregados do patrão viram aquela atitude, né, do servo perdoado. E logo mandou chamar ele, o patrão mandou chamar ele. Fiquei sabendo que você fez isso com seu companheiro de trabalho. Por que você fez isso? Eu não te perdoei sua dívida. Por que você está fazendo isso? Então acontece isso com a gente também, né, meus irmãos? Deus nos perdoa, né, uma dívida impagável. E qualquer coisinha com o nosso semelhante, a gente não perdoa. Seja o que for, meus irmãos, não há maior dívida do que aquela que a gente tinha com Deus. Ele é Deus, né, soberano. A gente não tinha como a gente pagar ele, devolver ele, né? Quem pode, né, retribuir algo para Deus, né? Então ele que relevou toda a dívida mesmo. Porque não tem como a gente pagar a Deus. Quem somos nós para pagar a Deus, né? E muitas vezes coisinhas pequenas, né? Seja o que for, meus irmãos, perdoa, seja for uma dívida emocional ou uma dívida mesmo financeira, material, perdoa, releve, porque a Bíblia fala que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, o Pai do céu não nos perdoará. Jesus contou, né? Continua falando, esse servo, né? O que o patrão fez com ele? Mandou tacar ele na prisão. Na hora que ele não perdoou o seu companheiro de trabalho, mandou tacar ele na prisão na mesma hora. E falou, né? Assim acontecerá com todo aquele que não perdoar o seu irmão. Então, meu irmão, perdoa, porque você não está fazendo mal ao outro ao não perdoar, não. Você está fazendo mal a si mesmo a não liberar o perdão. Fique na paz do Senhor Jesus.